ele também gostava muito dessa parte da astronomia, né? E ele vai então pesquisar. E nesse ano, né, que ele construiu a casa, foi quando estourou a Primeira Guerra Mundial. E aí ele foi denunciado por um vizinho que não sabia que ele estava vendo o céu e não vendo o inimigo ou coisa do tipo, e acaba tendo uma batida policial na casa. Ele fica muito descontente, porque eles se achavam um cidadão francês, né, como queria ser espião, né, ficou muito indignado com isso. E nessa casa tem algumas fotos, né, são fotos pequenininhas, mas dá pra gente ver que ele fazia também, ele praticava o tênis. O Santos Dumont gostava de dois esportes também, além da aviação, o tênis e o esqui. Então aqui aparece ó, a raquete de tênis do Santos Dumont e o esqui. Ele inclusive vai ter um invento, né, que é um tipo de uma mochila que ele colocava nas costas para ajudar na subida, porque naquela época não tinha ainda teleféricos, né, não tinha aqueles bondinhos, e o Santos Dumont já havia necessidade de ter essa... Mas com quem ele jogava tênis lá? Eram os reis da Bélgica, da Espanha. Era bem acompanhado, né? Bem relacionado. E um detalhe dessa casa, antes que a Cláudia passe muito, a casa de Belleville, nas proximidades de Paris, ele utilizava esse enorme telescópio, você ficava vendo, ele tinha uma determinada, assim, digamos, um interesse pela astronomia. Por coincidência, olha só, outra grande coincidência na conquista da Lua pelo homem ocorreu no dia 20 de julho de 1969, no dia do seu nascimento. É interessante isso, né? As coincidências da vida. Aqui é um episódio muito triste, né, que aconteceu quando ele vinha chegando ao Brasil, no ano de 28, para fazer uma visita, e estava sendo esperado. Ele já era famoso, ele já tinha feito o voo dele de 1906, né, já era uma celebridade, e uma série de autoridades, eles embarcam no avião da Condor, o Dornier, e o avião tinha o nome do Santos Dumont, em homenagem ao Santos Dumont. Ele está chegando no navio, vindo da Europa, e as autoridades entram em dois aviões, na verdade. Eles começam a fazer sobrevoos. A ideia era jogar rosas no Santos Dumont, era jogar panfletos no navio do Santos Dumont. Só que, o que acontece, né, Lourdes? A gente vai ter um acidente. O Santos Dumont chega no navio Cape Arcona e ele pediu até que não queria nenhuma... Ele era muito discreto, apesar de um cara bastante rico, bastante de projeção no cenário mundial, mas ele pediu que não fizesse nada. Ele era muito simples. Mas aí o pessoal querendo homenageá-lo, né? Aí dois aviões, inclusive um Dornier Val, igual que o primeiro avião da Condor, que a Varig tinha, o BAA, só dizer o Baca. E ele acaba caindo, né? Isso aí entristeceu muito ele. Então toda aquela solenidade que havia projetado para aquele dia, para aquela noite de Santos Dumont, aquilo ali, para ele, arrasou ele. Se sentiu profundamente triste. Todos morrem, né? Todos que estavam dentro do Dornier. O avião ficou todo estragado, né? E ele então, né, apareceu a casa. Aqui é uma imagem dos jornais da época, né? Que mostra esse dia que ele ficou totalmente triste, teve que sair dali direto para o velório dos homenageados, que iriam homenagear ele. Bom, aqui alguns detalhes também das roupas dele. Isso é uma peculiaridade. Quando Santos Dumont morreu, foi feita uma autópsia, né? E o médico legista resolve conservar o coração do Santos Dumont. E conserva o coração, coloca lá, faz embalsamamento, né, do coração. E isso está lá no Rio de Janeiro, lá no Musal. Como se fosse uma escultura, né? E dentro está o coração do Santos Dumont. O Santos Dumont, ele entra em depressão, né? Uma série de motivos que levaram ele a ter essa depressão, e ele acaba se matando lá em Santos, né, Guarujá. Na realidade, o sobrinho dele estava acompanhando ele na época, ele tentou algum tratamento, ele chegou a fazer algumas passagens por clínicas na Suíça, e acaba...
Mas só para fazer um parênteses que a Cláudia está falando, porque aquela depressão que ele teve lá em Santos, em Guarujá, ele viu ali na ilha de Moela os aviões combatendo acho que foi a Revolução Paulista. É, constitucionalista, né, de 32. E aí eles construíram o avião para a humanidade, não para a guerra. Então aquilo ali frustrou muito, ele entrou numa depressão total e acabou falecendo. Isso aí. E em homenagem ao Santos Dumont, a gente tem essa joia, né, que é esse aeroporto do Rio de Janeiro, que é uma beleza, né, do aeroporto do Santos Dumont, que dá um prazer incrível em pousar lá. E sempre que a gente vai para o Rio, a gente lembra, né, ao pousar no Santos Dumont, dessa figura maravilhosa aí, que eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho mais depois da nossa palestra, né, Ivone? Muito obrigado por tentar nos ouvir. Agradecemos aos professores Cláudio e Elones pela excelente apresentação. Convidamos o comandante Guilherme de Ribeiro, da Azul Conecta, para fazer a sua apresentação sobre a aviação regional brasileira. Um abraço. Eu pego o meio de tudo, meio dessa coisa, assim, grande, assim. Tem um livro aqui, uma bandinha. Vamos fazer uma Olá pessoal, muito bom dia com vocês. Dá para fazer aqui embaixo, aqui dá para Bom pessoal, meu nome é apresentado, Guilherme, venho representar a Azul, Linhas Aéreas, Azul Conecta. E o nosso objetivo aqui é falar sobre a aviação regional. Né? Então, agradeço também a presença do Pescado, né? É bom ter amigos por perto, que a gente vai ficando mais tranquilo. Né? E feliz também de estar aqui em Porto Alegre. Embora eu vou mostrar para vocês, a Azul e a Azul Conecta tem diversas bases espalhadas pelo Brasil. Aqui é um lugar que eu nunca voei em 4 anos de empresa. E foi muito bom chegar aqui em Porto Alegre. Foi meu primeiro voo, com 3 anos de idade, foi para cá. E isso foi esse voo que me despertou aí a vontade de ser aviador, de ser piloto. Então isso é bem gratificante. Bom, a aviação regional no Brasil, e a Conecta, né, que muito a gente conversa, fala, vocês, já é nosso passageiro frequente, a Conecta ela é a representação, e assim eu espero, né, do crescimento desse gráfico que eu vou explicar para vocês. Então aqui eu tenho a evolução do número de cidades atendidas, de acordo com, não em décadas, né, mas se a gente representar aqui, de acordo com alguns momentos do nosso país. Então, na década de 60 e 50, o que a gente tinha no Brasil? Poucas estradas extremamente em péssimas condições, estradas primárias ainda, né? E a aviação, né, ela segue ali como uma curva de ascensão desse modal, o modal aéreo e integração nacional. Só que as estradas foram se evoluindo e um fator determinante, as aeronaves foram aumentando de tamanho. Né? Então, vocês utilizaram no logotipo do evento, adoro essa aeronave, que é o DC-3, fã desse avião. Ele voa ali até mais ou menos 60, 70 com a Varig e com diversos outros operadores, porém as aeronaves foram aumentando, foram necessitando de mais itens de performance, que o principal deles é tamanho de pista, né? E aí a gente tem um declínio, e por outros fatores também, né? Um declínio do número de cidades atendidas. O que é ruim, porque no Brasil nós temos muitos municípios. Logo mais a gente vê um outro indicador. Então, quando a gente chega perto dos anos 70, o que nós operávamos em cerca de 371 cidades comercialmente, cai para 92. Ou seja, Brasil é a desintegração, né, do Brasil no sentido de união de pessoas, negócios, né? E aí nasce um projeto chamado CITAR. Eu vou chegar nele, antes só comentar aqui. Vocês viram que pelo dado baixo, né, que hoje a gente tem de integração, né, e nós estamos retomando esse número, é importante a gente falar na essência o que é a aviação regional. Então, a aviação regional são voos que a gente considera aqui com aeronaves com menos de 100 assentos, que ligam em grandes cidades com densidade populacional, densidade econômica, com pequenas cidades assim por diante, né, e complementam aí sempre a malha de uma companhia aérea major, né, uma companhia aérea maior.
acontece com a Conecta. Então, se vocês pegarem, a maioria das empresas regionais, elas estão ligadas a grandes empresas que têm aí uma predominância doméstica e internacional, para alimentar justamente essa marca. Voltando lá, Projeto Citar. Então, em 76, nasce o Projeto Citar, com o objetivo, né, de dividir o Brasil em 5 macro-regiões. Cada região dessa foi passada para uma companhia aérea. E essas companhias aéreas vocês já devem ter ouvido falar. Nós temos Rio Sul, Nordeste, uma infinidade delas. Cada uma foi responsável por cuidar de uma área e integrar essa área. Além disso, né, o projeto ele colocava aqui, né, a concessão por 15 anos e era prorrogável por mais 15 anos. Então isso deu, voltando ao nosso gráfico, um impulso para que a gente consiga sair lá daquelas 92 cidades e desenvolver. É lógico que isso não é da noite para o dia. Então esse projeto ele foi o início ali da fomentação da aviação regional, né, dessa refomentação, para que a gente chegue aqui próximo dos anos 90 em 218 cidades. E aí tem uma característica muito especial do projeto Citar, que era essas empresas regionais eram proibidas de se tornarem empresas nacionais, né, internacionais, o que logo depois, né, tem um slide aqui que vai exemplificar o que acontece com elas. Outro ponto muito importante do Citar era o desenvolvimento da indústria nacional. Então esse é um orgulho para a gente. Né? Quem tem a oportunidade de voar lá fora, hoje a Azul é a única operadora comercial de uma aeronave brasileira, que é o Embraer. Nós voamos o Embraer 190, 195. Mas no passado não foi assim. Por que não foi assim? Porque o projeto, através dos bancos financeiros, etc., né, dos bancos nacionais, projetavam o crescimento da Embraer através da venda dedicada aos operadores brasileiros da estrela da época, que era o Embraer Bandeirante, o Embraer 110. Esse avião foi desbravador, alguns aqui provavelmente já voaram nessa aeronave. A FAB hoje, né, o grande operador brasileiro, e temos aí outros operadores 135 também que estão ainda no Brasil voando com ele. E a Embraer tem uma característica muito interessante, né? Não vou falar por eles, mas a Embraer ela fala que ela desenha o avião para o mercado. Ele foi tão sucesso que aqui no Brasil ele teve um crescimento, mas nos Estados Unidos foi exponencial. Então é um orgulho grande quando a gente voa para fora do Brasil. Estados Unidos, qualquer aeroporto que você for, Chicago, Washington, Los Angeles, você vai ver uma infinidade de Embraers. Né? Um 75, um 90, Brasília. Ontem a gente voltou de viagem, faz uns 2 dias aí de uma missão aqui empresarial para o Azul. E nós vimos aí alguns Brasílias voando por lá, isso é muito gratificante. É um avião que já fez out, mas ver ele voando é muito bacana. E aí esse é o histórico. Naquela curva de ascensão, essas empresas nascem, essas empresas recebem investimentos, Rio Sul, Nordeste, TAM, Brasil Central e Votec. Né? Cada uma com uma particularidade. Essas duas aqui, a história sempre se encontra de alguma forma, né? Então hoje os Caravans da Azul Conecta, alguns deles pertenceram a esses 2 operadores aqui, Brasil Central e TAM. Né? Então, uma aeronave bem conservada, dura, integra o Brasil independente do ano. Né? Pois bem, para essas empresas serem sustentáveis e para que aquele sistema seja interligado, acaba que durante os anos elas foram se conglomerando nas major airlines da época, que seriam a Varig, a TAM e a Transbrasil. Né? Tem uma passagem da VASP em relação a 2 empresas, que seria a TAM, né? Mas se for olhando uma ótica mais simplista, essas empresas estão correlacionadas a essas 3 outras grandes empresas. E óbvio que a gente sabe o final da história. Varig integra todo o grupo Rio Sul e Nordeste, próximo do final dos anos 90, 2000. E a TAM, também no final dos anos 90, integra a Brasil Central e a Votec, se tornando a TAM que hoje nós conhecemos como Latam e tem esse crescimento como a maior companhia ali, né, durante esse período aí dos anos 90 ao meados dos anos 2000. E a Transbrasil, né, que se encerra em 2001 e tem a sua Brasil Central, a sua Interbrasil, voando ali as aeronaves do Brasil. E hoje é muito bacana quando você vai em Congonhas e enxerga aqueles caras no pátio. Quando você olha para os anos 90 Congonhas, você enxergava ali os Bandeirantes, os Brasílias
dessas empresas. Né? Então, a gente faz parte do nosso trabalho, eu atuo lá na Azul Conecta também como Fly Standards, então faz parte do trabalho a gente ir de vez em quando no DCEA, nos destacamentos, nos DTCAs, né, e conversar sobre performance, tentar encaixar esses aviões, né, que é o cara, né, mais leve um pouquinho aí que o Bandeirante de Brasília, tentar encaixar ele numa operação doméstica de grande fluxo com comboios. Né? Então isso é muito importante para que a gente tenha essa capilaridade. E aí um comparativo, quando a gente fala de Brasil, comparamos com os Estados Unidos. Não por acaso, mas é porque é o benchmark, né? Então quando você quer comparar alguma coisa, vamos olhar quem está acima ali em volume. Né? Hoje, quem é a empresa regional brasileira? Luiz, quem é a empresa regional brasileira? Nada. A essência da regional? Conecta. A Conecta. Não vai ganhar nada com isso, tá? Mas é a Conecta, gente. Não é falar do próprio peixe, mas é a Conecta. Então, essa capilaridade que a gente consegue avançar no Brasil é a Conecta. Então, estou falando de uma empresa. Claro que, respeitando todas as demais, cada uma faz o seu papel, né? As nossas congêneres, para tentar integrar, para tentar chegar em novos mercados, mas há algumas barreiras que a gente comenta mais à frente. Mas vamos dar uma olhada nos Estados Unidos. Olha só o volume de empresas ativas. Tá? Então, isso aqui eu não peguei pré-pandemia, não. Isso aqui são empresas ativas que estão operando hoje lá. Essas empresas, somando só as regionais, operam 1.700 aeronaves. O último dado que eu vi era 1.729, né? Mas algumas já deu a OG, então vamos tirar da lista. E provavelmente aqui 1.700 no total. E operam nos Estados Unidos 230 destinos. E aí é um parêntese muito interessante. Hoje, as nossas congêneres, das cores vermelhas, laranjas e a própria azul, operam em torno de 60 destinos nacionais. É discrepante esse valor. Né? Para isso, no caso da Azul, a gente vai mostrar mais à frente a quantidade de destinos que a gente consegue ampliar dentro desse ambiente subregional e regional. Outro dado importante, né? O PIB americano, que passa de 23 trilhões de dólares, né? A aviação representa 5%. Para vocês verem a força que tem e o impacto que tem. Tanto quando a gente fala de empregabilidade, geração de novos negócios, novas oportunidades, novas empresas, enfim, é um pedaço muito grande da economia americana. E número de voos, enquanto a gente aqui no Brasil luta sua para entregar 1.000 voos por dia, 1.100 voos por dia, né, as grandes empresas, os americanos voam de 25 mil voos diários. É claro que isso existe vários fatores, né, que se for detalhar aqui a gente vai passar uma tarde inteira. Mas fatores como macroeconomia, a economia regional deles, né, que tem uma bem preponderante, né, para a gente ter esse deslocamento grande de pessoas, e principalmente, né, a cultura de usar o avião como modal. Então, como o professor Elon estava trazendo, né, o Santos Dumont é incrível porque ele é um empreendedor, traz a aviação regional, né, você vê que a aviação regional é muito correlacionada a esse momento, e a gente vê a importância da cultura, né, não estou falando do valor da passagem aérea, mas a cultura da gente usar o modal aéreo. Hoje o brasileiro ainda tem muito medo de voar. Né? Então o papel, que aí eu falo pela nossa empresa, a gente tenta sempre que possível trazer esse passageiro que está lá no modal rodoviário, está lá no modal rodoviário, que tem medo de voar e voar com segurança, voar com melhor conforto, né? E principalmente no nosso item número 1, segurança. Né? Outro fator importante aqui nosso, que também envolve economia regional, economia da América Latina, isso aqui é o gráfico de aquisições de aeronaves. Então, olha a América do Norte, a Europa, o quanto que há de aquisição nos últimos anos e o quanto que a América Latina vem se esforçando para adquirir novas aeronaves. É claro que adquirir novas aeronaves para uma companhia aérea às vezes é muito flexível esse entendimento, né? Mas principalmente, para que a gente adquira novas aeronaves, eu preciso que mais pessoas voem. Hoje no Brasil a gente voa 0,5%, 0,4% por habitante ano, é muito pouco. Colômbia 0,8%, Chile já quase batendo 1%, né? Então isso daí, numa projeção, né, que a gente fala sempre na projeção azul, né, para que se o brasileiro crescer ali 0,3%, 0,4%, a gente dobra de tamanho de empresa. Né? E quando a gente fala de dobrar de tamanho de empresa, é a economia
é todo o setor cobrando também. Desafios. Aí vamos focar bem na aviação regional. Qual que é os desafios? E quem já voou de Conecta aqui? Alguém já voou de Conecta? Tirando o Luiz, que voa a cada 2 dias? Maravilha. Então, quando a gente fala de Conecta, e a gente está falando dessa aviação de um grande aeroporto para o aeroporto regional, tem muitos desafios. O primeiro deles é a infraestrutura. E esse, na minha opinião, é o que impacta. Só para vocês terem uma noção, a Conecta hoje voa 80 voos diários. É a 4ª maior empresa em volume de voos do país. 60% dos nossos destinos não tem um procedimento de instrumentos. Que existem vários fatores para que isso tenha esse cenário no momento, mas só de comparação, nós estávamos numa reunião nos Estados Unidos conversando com alguns empreendedores, empresas ali, sobre a aviação regional. Quando eu falei isso, 60% dos nossos destinos não tem FR, eles não acreditaram. Porque lá, 98,88% tem um procedimento RNAV. Existe fator custo, existem N fatores aí que são muito importantes. E para que a gente opere com segurança, a Conecta, a segurança é o nosso primeiro valor, né, a Azul como um todo. Se eu precisar cancelar o voo, se eu precisar no meio do voo me deslocar para outro aeroporto, nós vamos fazer. O nosso objetivo é transportar de A para B, se der. Né? Eu já saio com C na manga ali porque é o nosso cenário. Né? Eu fiquei baseado, a exemplo, 1 ano na base Manaus, e lá é um cenário de grande dificuldade, porque o outro fator aqui, combustível, que não é só o preço. Quando a gente fala combustível, o pessoal acha que é caro. Na verdade, o preço do combustível é um fator. Mas o principal combustível, a principal razão do combustível estar aqui em primeiro lugar para a aviação regional é que eu não tenho combustível nos aeroportos. Então, quando você vai para a maior parte do norte do país, centro-oeste, etc., carece de abastecimento. E quando tem abastecimento, pelo nosso nível de qualidade, né, excelência, a gente audita esses abastecimentos. Então, não quer dizer que tem abastecimento que a gente vai abastecer. Mas, no geral, até a ANP faz um excelente trabalho e tudo mais. Geralmente, essas localidades, esses destinos lá na ponta não tem combustível. E aí você fala, Guilherme, o que isso importa? Performance. Eu preciso decolar. O cara, eu estou pegando um exemplo, mas poderia ser qualquer outra aeronave. Eu preciso decolar com 9 passageiros, que é o nosso limite. Só que para eu ir em algumas localidades, né, eu preciso carregar combustível para voltar. Então minha performance não fecha. O que acontece? Restrição. Então um avião que era para 9, eu tenho que operar com 5. Em anos atrás, etc., outras regras existiam, outras filosofias de voo existiam, mas falando no nosso momento atual, no nível de segurança que nós operamos, sim, a gente restringe. Então, você pode ver um cara voando a Conecta voando com 3 passageiros e foi aquilo que foi vendido. Por quê? Porque a nossa performance para aquela localidade está restrita e a Azul vai cumprir aquele destino. Né? Então, é um fator de evolução. Quando a gente fala da retomada da aviação regional com a Azul Conecta, a gente pensar numa volta, não só da Azul Conecta, mas uma volta de todo o setor. Né? A gente tem uma excelente relação com a FAB, com a ANAC, etc., para a gente sentar e realmente repensar no que é possível para que aumente essa integração, para que aumente aquele gráfico lá inicial. Então hoje, nós vemos finalzinho dos anos 90, crescendo para 218 cidades, descemos aí a linha até os dias de hoje e agora estamos retomando aí para 170 cidades atendidas. Tá? Então, para que isso aconteça, esses nossos desafios têm que ser superados. Combustível, eu preciso ter combustível na localidade. Decolar de Manaus para lá, são 2 horas e 40 de voo. Eu preciso sair full tanque e vou restringir o passageiro. Se eu tivesse combustível nessa localidade, eu levava 9. Se eu tivesse uma outra aeronave, mas uma aeronave de 19 assentos, etc., ela também vai ser restrita. Porque as aeronaves, elas têm o seu envelope de performance, né? Então, e tem que ser restrictado. Não quer dizer que ela tem 9 e vai sair com 9. Né? Então, a gente precisa muito melhorar essa questão de infraestrutura. Está melhorando. E é um processo de aceleração daqui para frente. Custo de capital, né? Não precisa nem falar. Nosso país tem uma dificuldade de custo de capital muito pescada, depois pode comentar na palestra dele. Tarifação aeroportuária e priorização do desenvolvimento. Muitos dos nossos aeroportos subregionais estão em posse, né? Estão em operacionalidade ali pelas prefeituras. E todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui é um cidadão, e prefeituras têm vários
preocupações que o aeroporto acaba sendo, às vezes, uma preocupação não focal, certo? Então é importante também a gente repensar como financeiramente capitalizar esses aeroportos, distribuir eles aí talvez pela iniciativa privada, como muitos são feitos, né? E a gente consegue melhorar a qualidade, né? Pegando como exemplo, né, nosso principal voo, muitos aqui já devem ter visto no YouTube, etc., Congonha-Jacarepaguá. Jacarepaguá recentemente foi passado à iniciativa privada, e a gente tem aí a expectativa que aquele serviço que já era bem feito seja melhor em cada dia, que a gente possa aí integrar, quem sabe até crescer o volume de voos naquela localidade. Esse é o cenário do Brasil hoje. Então hoje nós temos 5.570 municípios, 3.454 pistas registradas pela ANAC, só que só 502 são públicas. Esse dado pode ser bom por um lado, ruim por outro, mas o importante é que se eu tenho esse número de pistas, excelente, então um número bacana, mas eu preciso que a aviação comercial atinja esses municípios. Então hoje, num estudo aqui, que é de acordo com o projeto PEDAR, que é de aceleração e desenvolvimento da aviação regional, nós temos aí praticamente prontos, mas precisa de investimento, né? Ou seja, não preciso tirar do zero, eu preciso só investir no que já tem. Eu consigo ter 270 novos destinos. Ou seja, os Estados Unidos hoje opera 500 e poucas cidades comercialmente, 300 e poucos regionais, etc. Eu consigo ter um aumento da capilaridade no país muito grande. Oportunidades. Nosso país é grande, muito grande. Vocês terem noção, no Mato Grosso, para eu cruzar uma determinada fazenda, eu demoro 15 minutos de carga a 340 por hora. Então, se você pensar na distância, né, é um absurdo o tamanho do nosso país. Quanto mais latitude, né, quanto menor a latitude, né, nós vamos em direção aí à linha do Equador, as distâncias são maiores ainda, né, e aí é o caso do nosso norte do país, que a gente tanto opera e precisa integrar. Outras oportunidades, né, expansão do agronegócio. Então, hoje, uma coisa muito legal da Azul, há muitos anos atrás, quando ela foi fundada 15 anos atrás, ela começou a colocar uma aeronave, que vocês devem conhecer pela ATR, em diversos pontos. Esses aeroportos recebiam essa aeronave porque eles eram o que tinha, é o que tinha condição. É a mesma coisa que acontece com o Cargo hoje. Então, eu gosto de pegar um exemplo que é Sinop. Sinop é uma cidade extremamente agro, né? Operava a ATR, o aeroporto foi recebendo tudo isso que eu falei, investimento, olhar público para aquele aeroporto, procedimento por instrumentos, etc, etc. Hoje a Azul opera com a 320 lá. Embraer 2. Ou seja, aquela cidade hoje tem uma capacidade por assentos muito grande, né? E isso significa mais pessoas circulando, mais negócios, né? Principalmente aqui, vamos falar um pouquinho de logística da saúde. Quantos de vocês, talvez não aqui porque a gente está numa capital, mas geralmente quando a gente voa muito ali no norte do país, deslocamos vários passageiros, e a FAB também tem um papel, né, essencial para isso, para o transporte da saúde. Seja órgãos, sejam pessoas. Nós temos muitos passageiros que às vezes conversam com a gente pela proximidade ali do avião, e eles estão indo fazer uma consulta médica e voltando. A outra opção deles era sair, exemplo, Quari, 1 dia, 2 dias de barco para chegar em Manaus e fazer uma consulta médica, porque a especialidade está lá. Então hoje ela vai em 1 hora, 15 minutos, 1 hora e 20 de carga, ela chega em Manaus. Um valor de tarifa bem interessante. Então isso é importante. Evolução do e-commerce também, né? Isso aí é um pouco óbvio, mas hoje a gente está sempre no celular adquirindo alguma coisa, tem que tomar só cuidado no final do mês ali para a logística da empresa não ficar melhor que a sua. Beleza. Pessoal, bem-vindos ao Azul Connect. Agora a gente vai falar um pouquinho mais da nossa operação aqui. Hoje nós estamos com 27 aeronaves, 27 caravans. Desses 27, 10 caravans são do modelo EX. Para quem não conhece, o EX é o caravan mais moderno que tem hoje. Né? Tem tecnologias nele que hoje você não encontra numa aeronave comercial como 320, você vai encontrar num Embraer 2, já é uma aeronave com uma geração de aviões mais atual. Nossos tripulantes são altamente qualificados. Quando a gente fala do piloto nosso, ele passa exaustivamente por diversos processos ali para que ele consiga operar nessas localidades com a máxima segurança. E os estados que nós operamos, praticamente o Brasil inteiro. São poucos estados ainda que não tem um avião da Conecta operando regularmente. Alguns números, né, quando eu falo que é a 4ª maior empresa do país, é justamente porque hoje a gente voa praticamente 30 mil horas por ano, 98 voos diários, né, tem seus picos sazonais ali, mas é muito voo, muito voo.
Quando você pensa numa empresa, tem algumas congêneres aí operando até o ATR, mas em menor quantidade, consequentemente os voos serão, a quantidade de voos diários será menor. Um dado legal, o cara vai ter uma aeronave essencialmente produzida para aviação particular, no 91, né? Com o nível de segurança, manutenção da Conecta. Hoje a gente tem lugares de manutenção espalhados pelo Brasil inteiro. Nós temos os engenheiros que vieram 121, né, que a gente fala da linha aérea, dedicados à nossa operação. Enfim, isso faz com que a gente consiga utilizar esse avião praticamente 200% acima do volume mensal que é previsto. Então, hoje, um cara nosso voa tranquilamente 200 horas a cada 30 dias, para uma aeronave. A gente fala da operação inteira, são muitas horas, são mais de 2.500 horas aí, fácil. Então, é uma operação cirúrgica, justamente por esses desafios que a gente falou, e tem que acontecer, né, de forma segura. Aqui, conforme eu comentei, né, está a nossa sede em Jundiaí, e temos aí, em parceria com a Azul, Hangar na Pampulha, Manaus, Recife e Cuiabá, para realizar, para manter a nossa frota sempre atualizada e segura. Como é uma empresa mais flexível, uma empresa menor, a gente também é uma plataforma de inovação dentro do Grupo Azul, né, olhando dessa maneira. Então, hoje, investimentos em inteligência artificial, na nossa parte de manutenção, no CCO, que seria o controle de operações. Então, hoje, o controle de operações com a inteligência artificial, ele consegue alocar os pilotos de uma forma mais fácil, né? E depois nós temos um profissional que verifica o que essa inteligência artificial realizou, para que a gente tenha uma escala extremamente otimizada, que a gente tenha uma alocação de aeronaves extremamente otimizada ao longo do ano. E a manutenção também, extremamente importante. Hoje, uma ferramenta que sai para a aeronave, se a aeronave é só despachada, se a aeronave retornar à ferramentaria, né? E tudo isso controlando via sistema. Então, é algo que você, no operador 135, é muito difícil de ver, mas todo o uso de todas essas tecnologias, né? Mas a gente consegue, ao longo do tempo, implementar. Outro uso que nós realizamos ali, a implementação praticamente um ano e meio, é a realidade virtual. Então, o óculos ali eu consigo, principalmente como fly standard, né? Vou deixar rodando aqui. Não sei se está com som. Pode deixar sem som se tiver. Pode deixar sem som, obrigado. O óculos eu consigo ter ali toda a sensibilidade do carro, tudo que eu acesso do carro, né? E aí o meu aluno ele vai conseguir representar, ter a mecânica de cada ação dentro da aeronave com muito mais segurança, com muito mais efetividade. Outro projeto também que nós realizamos somos distribuidores oficiais da Raisbeck no Brasil. A Raisbeck ela faz kits de performance. E aí nossos carros eles são instalados basicamente uma melhora de performance